Vamos lá, turma. Pois bem, aula passada, ficamos exatamente aqui, no módulo passado, não é isso? Começamos a estudar a relação jurídico-tributária, vimos, né, desde o início da hipótese de incidência, ou seja, do exercício da competência tributária, criando a hipótese de incidência da norma tributária em abstrato, até uma possível execução fiscal. Tenham calma que estudaremos elemento por elemento da relação jurídico-tributária. Só que antes precisamos ir para outro canto. Precisamos verificar aqui a legislação tributária na parte que ainda não estudamos. A legislação tributária, como toda norma jurídica, ela possui, né, regras de vigência, né? Segue aquela teoria da norma jurídica, da sua inserção, ostentando os três planos: plano da existência, da validade e da eficácia. Porém, a legislação tributária possui particularidades no que diz respeito à sua aplicação. Particularidades essas que estão previstas no Código Tributário Nacional. No que diz respeito à vigência, lá no artigo 101 do Código Tributário Nacional, diz que a vigência, no espaço e no tempo da legislação tributária, rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ou seja, vale-se do geral, entretanto, com a ressalva específica do presente capítulo. E o que é que traz o presente capítulo? De mais importante, artigos 103 e 104 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à vigência. O artigo 103, e o senhor me acompanhe, diz o seguinte: salvo disposição em contrário, entram em vigor ou seja, passam a produzir efeitos. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100 na data da sua publicação. Observem que o que são esses atos do artigo 100? São as chamadas normas complementares. Então, no que diz respeito à lei, vale o geral. Obedece o processo legislativo, não é isso? Começando pelo detentor da competência para deflagrá-lo, opa, quase não sai. Obviamente, no que diz respeito à matéria tributária, tem competência o Poder Legislativo, bem como o presidente da República, para deflagrá-lo. Entretanto, no que diz respeito às normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, essas estabelecidas no artigo 100, o próprio Código Tributário Nacional estabelece a sua vigência. Vamos dar uma olhada nessas normas complementares, ditas normas complementares, que estão lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional, e você me acompanhe na leitura. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, tá? Gente, agora que eu notei que tá sujinho, mas vai ser sujinho mesmo. Vou cobrir até com lenço para você não ficar olhando, não chamar a sua atenção. Então, são normas complementares. Não sei onde foi que eu fiz isso, mas tudo bem. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais. E fim de dia, né, minha gente? Fim de dia a gente já tá aqui, né? Suja, né? As tabelas, é isso. Mas vamos lá. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, no caso, autoridades tributárias, fiscal de tributo, secretário da Fazenda, etc. 2. As decisões dos órgãos singulares
ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Decisões de órgãos colegiados, singulares ou coletivos, né? Isso decisão, por exemplo, do secretário da Fazenda, do ministro da Fazenda, ou do CARF, ou de um conselho fazendário em um estado e uma municipalidade. 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, o costume, se eu estou falando de prática reiterada, a gente sabe, a gente aprendeu isso, não é isso? No primeiro ano, né, que isso se trata de costume, e costume, a depender da reiteração, ele é considerado, não é isso? Uma norma jurídica. 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único do artigo 100. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Ou seja, se você age, o contribuinte, o sujeito passivo, age em observância às normas complementares, o que é que vai acontecer? Ele não pode ser punido. Quando que essas normas complementares, ou seja, os atos administrativos, o costume, os convênios firmados, bem como as decisões dos órgãos singulares e colegiados passam a produzir efeitos? Isso está lá no artigo 103 do Código Tributário Nacional. Então, salvo disposição em contrário, e pode ser excepcionado por quem? Por lei, não é verdade? E se não houver excepcionalidade por lei, vai valer o que está no artigo 103. Entram em vigor: 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100 na data da sua publicação, ou seja, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas na data da publicação. 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, ou seja, as decisões tomadas por órgãos singulares ou colegiados, quanto a seus efeitos normativos, ou seja, uma decisão que ostenta a condição de norma, o órgão colegiado ou singular reveste essa decisão de ato normativo 30 dias após a data da sua publicação, para poder, não é verdade, permitir que o sujeito passivo se adeque eventualmente à decisão administrativa. 3. Os convênios a que se refere no inciso 4º do artigo 100, ou seja, os convênios que entre si celebrem os entes federativos na data prevista do convênio. E o costume? Costume não tem data, né, gente? Costume, ele precisa ser o quê? Reiterado para poder produzir efeitos. Ainda, no que diz respeito à vigência, norma importante, artigo 104 do Código Tributário Nacional, que praticamente retrata, né, aquilo que já está na Constituição, em que pese o Código Tributário Nacional ser anterior a 5 de outubro de 88. Mas dá uma olhada lá. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que instituam majorem tais impostos. Aqui ele está falando sobre o imposto de renda, mas está valendo para todo mundo. Exercício seguinte, salvo as exceções constitucionais, que definam novas hipóteses de incidências, que extinguem ou reduzem exceções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. E aqui eu chamo a atenção aos senhores. O artigo 104.3 do Código Tributário Nacional, ele é compatível com a Constituição Federal no que diz respeito quando ele melhora a situação do contribuinte, por exemplo, com uma norma de isenção, renunciando receita. Essa norma que melhora a situação do contribuinte, ela precisa esperar o próximo exercício financeiro ou 90 dias?
Está melhorando a situação do contribuinte. Aline, agora você me deixou de orelha em pé, porque veja, eu pensava que não precisava nem de lei para melhorar a situação do contribuinte, porque eu tenho o quê? Renúncia de receita. E a gente viu que nos termos do 150, parágrafo 6º, precisa de lei para renunciar à receita. Ainda que isso acarrete em uma situação que beneficie o contribuinte. Porém, a Constituição Federal de 1988, em nenhum minuto, em nenhum momento, em nenhuma previsão, exige que a redução, a renúncia fiscal, que beneficie o contribuinte, espere o próximo exercício financeiro ou 90 dias. Não é verdade? Então, tenham atenção a isso. Quando eu falo de renúncia fiscal, de fato, isenção, crédito presumido, anistia, né, isso, alíquota zero, qualquer forma de renúncia fiscal, sim. Nos termos do 150, parágrafo 6º da Constituição, precisa do quê? De lei. Mas no que diz respeito à anterioridade do exercício financeiro, bem como a anterioridade nonagesimal, a Constituição só preserva a situação que onera o contribuinte e não a que desonera o contribuinte. Portanto, benefício fiscal em que pese necessitar de lei por ordem constitucional para que seja concedido, não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, nem 90 dias. A aplicação da legislação tributária. Artigos 105 e 106. O 105 nós já vimos, lembra? Ele fala que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, ou seja, aqueles que vão acontecer, e aqui a gente tem um problema técnico na redação, imediatamente. Se vai acontecer ainda, como é que se aplica imediatamente? Mas a gente entendeu o que o legislador quis dizer. A partir do momento em que a norma é inserida, ela vai alcançar dali para frente, né? E de imediato, certo? E os pendentes, assim entendidos, aquele cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do Código Tributário Nacional. A gente viu isso, a gente viu inclusive a classificação, não é isso? De fato gerador instantâneo e periódico, simples e complexo. E aqui já podemos superar. Artigo 106. Também vimos quando falamos da previsão constitucional da irretroatividade da lei tributária. E já vimos que o artigo 106, ele não se volta para o tributo. Ele se volta nos termos do seu inciso 1, porque não custa repetir. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa a lei editada, e aí ela se aplica ao ato ou fato pretérito, porque eu só estou interpretando a lei. O legislador só está esclarecendo o sentido da lei. E 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C, quando lhe combine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. A lei retroagirá, nesses casos, todas as vezes que ela alcançar aquele que cometeu uma infração administrativa e tributária, e assim sendo foi o quê? Sancionado. E, obviamente, já falei, mas não custa repetir, e se você não lembra, volta lá para o módulo que trata da irretroatividade, contanto que
diferentemente do direito penal, o ato não tenha sido definitivamente julgado. Interpretação e integração da legislação tributária. Aqui a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado e atenção à leitura, porque vamos ver aqui uma boa parte pela primeira vez. Artigos 107 a 112 do Código Tributário Nacional. O artigo 107, deem uma olhada aí comigo, a gente vai comentar um por um. O artigo 107, ele diz que a legislação tributária será interpretada conforme este capítulo, não inventa. Eu, legislador, estou estabelecendo, obviamente, sob o filtro constitucional de 88, a forma em que a legislação tributária ela deve ser interpretada. E a regra do artigo 108 já traz uma situação de ausência de norma expressa a regular o caso concreto. Diz o artigo 108, e você me acompanhe. Na ausência, eu não tenho norma para reger aquela determinada situação, tá? Não tenho norma. Eu tenho uma lacuna legal. E aí, obviamente, nós sabemos que o direito é um sistema normativo. E precisamos, quando falta norma, porque, afinal de contas, o legislador, ele tem seus limites de imaginação. Pode acontecer de, em algum momento, uma situação da vida não estar regulada pela lei, em face da sua novidade, por exemplo. E essa situação ser uma situação dentro de uma relação jurídico-tributária. Então, diante da ausência da norma, e somente da ausência da norma, é que eu vou me valer do artigo 108 do Código Tributário Nacional. Não é quando vozes na minha cabeça acharem que a legislação não está sendo justa. Ou que não gostei dessa norma, vou inventar aqui. Não. O direito tributário, ele é muito fechado no seu sistema, porque ele lida com um direito fundamental, o direito de propriedade do cidadão. Então, o artigo 108 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte, me acompanhe. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária, você, por exemplo, como magistrado, está aqui inserido no 108, bem como a própria autoridade administrativa, e aqui o magistrado com uma flexibilidade maior, porque ele pode aplicar jurisprudência, ele pode fazer controle de constitucionalidade. Fiscal de tributo, a autoridade administrativa, não. A atuação dele é plenamente vinculada à legislação tributária, tá? Tem discricionariedade, não. Utilizará, então, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente. Atente-se a essa expressão. Sucessivamente, obedecida essa ordem. Na ordem indicada, ou seja, o legislador tributário, ele não está dizendo apenas, não está apenas estabelecendo os critérios que devem ser utilizados na interpretação, mas ele vai além. Ele diz que devem ser observados nessa ordem. Qual é a ordem? Primeiro, a analogia. 2, os princípios gerais de direito tributário. 3, os princípios gerais de direito público. 4, a equidade. Precisar decorar, Aline? Não, vamos aprender.
Porque o primeiro critério é a analogia. Porque quando eu falo em analogia, eu estou falando da aplicação da lei similar ao caso, que não se encontra regulado na legislação tributária. Tá, e daí? E daí que eu estou ainda me valendo do sistema normativo, de normas, regras, que é a minha primeira fonte. Eu estou indo buscar direto aonde? Na lei. Na lei. Quando eu falo em analogia, eu tenho a aplicação de uma lei feita para um determinado caso concreto, mas que se adequa pela sua similaridade a outro caso concreto. E aqui eu estou me valendo logo da lei, norma-regra. Lembra lá, norma-regra, norma-princípio? Norma-regra. Aplicação direta, sem ponderação. Não consigo me valer da analogia? Princípios. Por quê? Porque aqui eu ainda estou no plano da norma jurídica, que nós sabemos que princípios de direito são normas jurídicas. Só que aqui eu já estou em um ambiente mais aberto, principiológico, em que cabe o que? Interpretação, ponderação de valores. Eu tenho uma abertura maior na norma. E quais os primeiros princípios que devem ser utilizados? Estou falando de matéria tributária, princípios gerais de direito tributário, ora essa. Nem analogia, nem princípios gerais de direito tributário me resolvem a parada. O direito tributário está inserido em que ramo do direito? Direito público. Vou lá buscar. Princípios gerais de direito público. E observe, quando eu falo em analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público, eu estou ainda no plano normativo do meu sistema jurídico. Agora, quando eu falo em equidade, que é a justiça no caso concreto, eu saio do plano normativo. Aqui eu tenho um nível maior de subjetividade. Porém, como nós sabemos, especialmente, o judiciário, a gente não pode deixar de dar solução jurídica aos impasses. Não é isso? Isso é um princípio, no limite, não é isso? Pois bem, então você vai precisar resolver. E se você não encontra na analogia, nos princípios gerais de direito, nos princípios gerais de direito público, você vai ter que aplicar a justiça que você entende correta no caso concreto, mas também não pode ser qualquer justiça não, tá, meu filho? Tem que ser uma coisa, por isso que você tem o dever de fundamentar a sua sentença. Porque, são as vozes eu acho que é isso. Não é simplesmente achar. A gente pensa e, ao pensar, nós chegamos a uma conclusão. Então, precisamos expor o que pensamos para chegar àquela conclusão. Parágrafo 1º, o emprego da analogia, ou seja, da norma jurídica similar, não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ou seja, não vai poder cobrar tributo com base em analogia. Parágrafo 2º, por outra via, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Isso aqui me lembra uma questão de prova subjetiva, uma sentença, em que o seu examinador contava uma história linda e você era levado a acreditar, caramba, que eu tenho que fazer justiça no caso concreto. Pode falar, caramba, gente, já falei, tem que fazer justiça no caso concreto. Se uma determinada entidade beneficente, ela está imune, eu tenho que ir lá resolver essa situação dessa também pela mesma régua. E era o caso do candidato a aplicar o artigo 108 em seu parágrafo 2º. A equidade não poderia resultar
na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Quem diz o que é um bem móvel, imóvel ou semovente, quem diz o que é propriedade, quem diz o que é posse, é o direito civil. São normas de direito privado. Entretanto, esses conceitos não definem os efeitos tributários das normas que se valem desses conceitos, como, por exemplo, propriedade de veículo automotor, imposto sobre transmissão de bens imóveis. Eu preciso saber o que é um bem imóvel e esse conceito eu pego lá, no direito civil, mas é só isso. No que diz respeito ao efeito tributário da propriedade do imóvel, isso daqui é matéria do direito tributário. Artigo 111. Artigo 110, dei uma lida nele, diz o seguinte: a lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Não vai poder dizer que um imóvel é móvel só para fins, né? Só para poder exercer sua sangria de tributar. Não. Quem diz, quem define o que é móvel, imóvel, semovente, propriedade, posse, direitos de garantia, é lá no âmbito privado. E o direito tributário não pode, né, querendo dar uma contorcida nos conceitos, assim o fazer para se tributar. Artigo 111 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: interpreta-se literalmente, grifa aí literalmente, não é extensivamente, é literalmente, na literalidade da norma, a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2, outorga de isenção, e aqui, daqui a um tempinho, você vai ver que legislador, deu uma confundida nas coisas, porque afinal de contas, quando eu falo em isenção, eu falo de exclusão do crédito tributário, portanto, já alcançado a hipótese do inciso 2 no inciso 1, e 3, dispensa do cumprimento da obrigação tributária acessória. Portanto, se a norma jurídica diz que está suspenso, por exemplo, isenção, vamos trabalhar com isenção que é mais fácil, que está isento de pagar um determinado tributo, como o caso daquele benefício do IPVA, tá? Para quem tem um problema, por exemplo, de coluna, né, o deficiente, ele não paga o IPVA em algumas localidades. E lá estabelecido na lei estão quais as deficiências são alcançadas. Eu vou interpretar aquilo na sua literalidade. Não vou ficar ampliando conceitos. A isso não é dado ao magistrado e muito menos à autoridade administrativa. A lei que trata de suspensão e exclusão do crédito tributário e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou seja, tudo que reflete em renúncia de tributo, ela deve ser interpretada na sua literalidade. Nem mais, nem menos. Nem para frente e nem para trás.